Olá pessoal, essa é a nossa 11ª aula e a segunda parte. Estamos falando hoje de pentecostalismo e política. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, a missão americana ela passa um olhar diferente e uma oportunidade de recolonizar a América Latina a partir do protestantismo. E assim o comportamento dos protestantes saem de uma área de ostracismo, se assim eu posso dizer, porque os protestantes históricos estavam na periferia, mas de forma bem simples, de uma ação amena, não de uma ação agressiva, mas de uma ação amena. Muitas missões eram pastorais, ou seja, eram obreiros enviados pelas igrejas matrizes apenas para cuidar daquele grupo que vieram dos seus devidos continentes, seus devidos países de origem protestante, né, como os luteranos, os anglicanos, né, os próprios presbiterianos. Então, a preocupação era cuidar do rebanho que havia migrado para o Brasil e também da América Latina. Então, a missão, na realidade, era mais uma missão pastoral e não uma missão evangelizadora. Não uma missão evangelizadora. Mas com o advento do ecumenismo de 1910, então há uma mudança. As igrejas históricas elas cresceram na periferia, por quê? Porque a Igreja Católica não tinha padre suficiente para poder atender todo o Brasil, um país grande, ou atender toda a América. Segundo fato, os protestantes então começam a andar na periferia, nas fazendas, nas grandes fazendas, onde no final de semana os colonos, né, depois de algum evento, festa, se embriagarem, às vezes tinha violência, muita briga, e com o protestantismo nessa periferia, os coronéis, os fazendeiros faziam vista grossa, porque para eles era bom, porque a mensagem evangélica, a mensagem protestante e produzia conversão, e essa conversão melhorava o desempenho dos trabalhadores na lavoura, o desempenho dos trabalhadores na fazenda, como também eliminava a violência, porque passavam a ser pessoas simples, pacatas e propagadoras da paz. Isso gerou na fazenda um contentamento, atendia as expectativas do fazendeiro, que era católico, não abria mão de ser católico. Por outro lado, também amenizava, trazia paz para a fazenda. Então, o fazendeiro fazia vista grossa para os protestantes pregadores nas suas respectivas fazendas. Mas a partir dos anos 40, e com as conferências maciças no continente americano, latino-americano, nasce então uma mudança de comportamento dos protestantes, porque a partir daí a proposta da missão americana era que os protestantes se envolvessem em todas as alas da sociedade brasileira e da América Latina. Então passaram a construir também, porque a máxima era, se nós conquistarmos, se nós ganharmos, se nós convertermos a elite latino-americana, nós dominamos o continente. Então começou a nascer as escolas, universidades, e por conta disso também muitos pastores presbiterianos, metodistas, batistas se alinharam à maçonaria, não para poder por questão de vaidade, mas foram para a maçonaria como infiltrados para se aproximar da elite brasileira. E também a questão da política. Então, os primeiros políticos protestantes com essa visão, eles eram presbiterianos, batistas e metodistas. Migraram para o mundo político para poder, então, estar próximo da elite latino-americana. Então, nós temos, em São Paulo, nós temos o Ivan Espíndola, que era deputado estadual em todas as eleições, e por outro lado nós temos um jornalista se eu falar memória, da Rede Tupi, chamava Fausto Rocha de Campinas,
que era o deputado federal. Então nós temos essas duas pessoas. Já no Rio de Janeiro, chegamos a ter governador protestante, que é o Jeremias, foi governador e era protestante. Essas figuras protestantes quase não tinha, não era declarado que era protestante. Eram pessoas da política, eram pessoas da elite brasileira, mas eram pessoas infiltradas para se aproximar e trazer e levar o evangelho para essa classe alta da sociedade brasileira. Então, os primeiros passos dos evangélicos na política, dos protestantes na política, foi por conta dessa proposta de dominar a elite latino-americana. Porém, na virada dos anos 70, 80, principalmente ali já no finalzinho do governo militar, do governo de presidentes generais, então nós começamos a ter os primeiros assembleianos e também de outras, a própria Igreja para Cristo incentivando os seus membros fiéis a serem candidatos a um cargo eletivo. Então nós temos os primeiros assembleianos a migrar ou a aceitar, aderir a essa ideia. Apesar que dentro da Assembleia de Deus a política era vista com certo cuidado, com certo zelo, com certa desconfiança, porque acreditava que a política não pertencia ao povo de Deus, não podia se meter em política, que não era uma coisa bacana para o cristão protestante assembleiano. Mas, a partir da virada dos anos 70, 80, então passamos a ter os primeiros pastores a serem políticos. Em São Paulo vamos ter o pastor Gilberto, tem também o pastor que faleceu há pouco tempo, que inclusive chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e que também criou um certo desconforto quando ele tirou o crucifixo do auditório, da sala de sessões, criou um certo constrangimento, né? Então você começa a compreender essa ida dos assembleianos para a política com um discurso de defender a igreja, que na realidade essa expressão de defender a igreja era no sentido de algumas leis que até então as igrejas evangélicas elas ficavam na sombra da Igreja Católica. Qualquer projeto que ia de encontro com princípios do cristianismo, o clero católico ia em cima da liderança política para que aquele projeto fosse extirpado. Porém, a ida dos protestantes para a política, os protestantes históricos, não foi por conta de defender a igreja, mas foi por conta de dominar a elite e assim o continente latino-americano tornar-se um continente protestante. A ida dos assembleianos para a política já foi com o discurso de defender a igreja no sentido de que a Igreja Assembleia de Deus ela tinha uma certa perseguição, era perseguida pelo poder público, não podia fazer muita coisa, muita cidade era banida, algumas injustiças era sofrido pelos assembleianos. Então os primeiros pastores se propuseram a ser candidato, tiveram esse discurso de defender a igreja. E aí nós temos a virada já dos anos 80, com o encerramento do governo militar e a ascendência de um governo civil. Dentro desse contexto, então, os assembleianos se disputam, concorrem para disputar os cargos eletivos por conta da Constituinte de 1988. Assim inicia uma corrida por uma candidatura política a partir dos protestantes assembleianos no Brasil. Deus abençoe, até a próxima aula.